Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. E o vídeo de hoje começa num clima sombrio, um clima assim de terror mesmo. Não só o início do vídeo, né? O vídeo em si vai ter essa pegada, porque hoje vamos falar sobre uma novela que basicamente virou um filme de terror. Vou começar perguntando a vocês se vocês já imaginaram uma novela que começa com um tema super espiritual, sim, uma coisa religiosa, ou espírita mesmo, e de repente se transforma num filme de terror? Pois é exatamente isso que aconteceu com a novela O Todo-Poderoso, uma produção da TV Bandeirantes, né, a Band, que marcou a história da teledramaturgia brasileira pelo bem ou pelo mal. E a gente vai falar, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Que antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho, aquela ladainha toda que eu peço para vocês todos os vídeos. Gente, vão me ajudar, porque eu estou paralelo a esses vídeos aqui, eu estou gravando o arquivo especial, a 6ª temporada, para sair o quanto antes. Então assim, por favor, ajudem eu. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bom, gente, O Todo-Poderoso foi uma novela produzida e exibida pela Band entre 19 de novembro de 1979 e 19 de julho de 1980, totalizando 174 capítulos e inaugurando o horário das 8 da emissora. Porque não era só a Globo que tinha o horário das 8, né? A novela estreou em 1979 e em 1979 a Band queria competir de frente com a Globo no horário nobre e para isso apostou em O Todo-Poderoso. A ideia inicial era dos autores Clóvis Levi e José Safiotti Filho, e a ideia era ousada. Era explorar o debate entre fé e ciência através de um protagonista paranormal, Emanuel, capaz de curar pessoas com um simples toque. A novela tinha 2 universos que não se misturavam, um hospital moderno e a vila pobre de Emanuel, o que deixava a trama lenta e sem graça. Emanuel, gente, que eu estava contando aqui na sinopse, foi vivido, né, pelo Eduardo Tornag. Pra quem não tá lembrando, assim, por alto, claro que o povo deve lembrar, né? Quem acompanha meu canal deve conhecer. Recentemente entrou no catálogo do Globoplay a novela Memórias de Amor, né? Exibida em 1978, 79 ali. E nela tinha Eduardo Tornag, que ele era o protagonista da trama. Para quem assistiu esses fragmentos aí, né? Eu, inclusive, assisti, ele fazia o par romântico com a Sandra Brea. Na novela eles eram um par romântico. Então, pra quem não estiver lembrando, pelo menos assim, né? Eduardo Tornag, aí está ele. Pois bem, agora eu trago aqui um pouco, aqui foi basicamente um resuminho pra vocês, né? Mas a sinopse em si é o seguinte: a trama se desenvolvia em 2 universos distintos, né? O hospital do Dr. Cristiano Navarro, que, né, era vivido pelo Jorge Doria, e uma vila pobre na periferia de São Paulo, né? Que era ali de onde vinha o Emanuel, que era o Eduardo Tornag. Enquanto no hospital os médicos lutavam para salvar vidas usando de todos os recursos modernos da medicina, modernos da época, na vila o jovem Emanuel se revelava capaz de curas fantásticas e milagrosas apenas com um toque de suas mãos. E aí o Dr. Cristiano era casado com Linda essa que era vivida por Selma Grey, que era uma mulher fina e rica, 20 anos mais jovem que ele, e eles desejavam ter um filho, mas isso não aconteceu. A Linda chegou a procurar a doutora Paula, que era Kate Hansen, que era a famosa ginecologista que não conseguia resolver o problema do casal. Então a jovem decidiu se consultar com Emanuel, o que acarretou uma série de conflitos entre ela e o marido. Só que aí na vila do Emanuel as coisas também não iam bem. Ele era um paranormal capaz de desenvolver fenômenos que escapavam do seu controle, que ele era um homem estranho, imprevisível, e ele tinha medo de seus poderes. O profeta tinha também um pouco isso, porque ele tinha as visões, né? Ele previa as coisas, ele tinha medo daquilo, ele não gostava muito daquilo e meio que negava aquilo. Porém, né, paralelo a esses problemas, o Emanuel ele era procurado constantemente para salvar as pessoas que a medicina já tinha condenado, né? Que era aquele caso que a pessoa já estava desenganada, tipo, ai, tu vai morrer, meu bem, não tem mais o que fazer. E aí, isso desagradava o padre Lugero, é assim que pelo menos está escrito aqui, Lugero, enfim, vocês entenderam, que era vivido pelo Joffre Soares. E o padre antes era amigo de Emanuel, mas isso começou a desagradar o padre, já não quis mais saber dele. E o padre ele era muito puritano e ele sentia que a sua posição estava abalada pelos poderes de Emanuel. E aí sua caseira
Yolanda, vivida por Jane Prado, cuidava de Marta, que era vivida pela Cristina Santos, irmã de Lucélia Santos, né, atriz, uma moça doente criada pelo padre, e era apaixonada pelo Manuel. E ela era considerada louca pela vizinha. Só que ela era apenas uma jovem rebelde selvagem. E aí o Emanuel entrou em vários conflitos com o hospital do Dr. Cristiano, principalmente com o Dr. Cristiano, conflitos em torno da incompatibilidade entre fé e ciência. E aí, gente, essa discussão ruiu quando o demônio, baixou para acabar com Emanuel e tomar posse de Caio. Caio esse que era vivido por Marco Nanini, um dos médicos, e de Marta, que perturbada passou a cometer crimes como o assassinato de D'Angelo. Seria D'Angelo ou D'Angelo? Insira aqui, né? Enfim, vivido por Henrique Martins, que era mentor espiritual de Emanuel. Por aí você já vê como que era a história, né? A história era totalmente bizarra. E essa parte do demônio, eu vou explicar daqui a pouco, porque foi o que usaram pra salvar a novela, mas daqui a pouco a gente chega lá. Aí, apesar de um elenco de peso, com nomes como Eduardo Tornag, Lilian Lemertz, Marco Nanini, a audiência não decolava. O principal motivo? Eles concorriam diretamente com a novela Água Viva, que foi uma novela ali do Gilberto Braga, né? Que tava passando na Globo na época. E, assim, era muita diversão e só no Rio de Janeiro, né? Ali na trama de Água Viva. Tudo bem que tinha umas coisas pesadas ali também, mas só que nada se comparado a Todo Poderoso, né? E era um contraste total com essa novela, que era mais sombria e espiritual. O que fez essa novela perder a audiência, já não ter muita audiência, mas apanhou de Água Viva, né? Agora a gente vai falar sobre a reviravolta mirabolante no próximo tópico, que é que aí vocês vão entender o que eles fizeram para tentar conseguir audiência, o que não deu certo. Vendo a novela afundar, a Band tomou uma decisão drástica. Contratou o roteirista Carlos Lombardi, que fez muita novela na Globo, conhecido por sua escrita elogiada, para tentar salvar a produção. Porém, o Lombardi, sem saber o que fazer com a história, ele teve uma ideia radical. Esqueceu a discussão entre fé e ciência e meteu o terror na novela. Ele falou, dane-se essa discussão, pois agora essa novela vai virar terror. E aí ele incorporou a possessão demoníaca na trama e colocou os personagens de Lilian Lemertz e Marco Nanini como os novos vilões principais. Equivalente à Viagem, com a Guiomar, que é a Laura Cardoso, e o Theo, que era o Maurício Matar, que eram possuídos constantemente pelo Alexandre e aprontavam ali com as pessoas, mas sob influência do Alexandre. Então, era equivalente a isso. E aí, com isso, na trama original de curas e conflitos espirituais do lugar, cenas de exorcismo e assassinatos com uma das personagens sendo possuída pelo demônio. Tá passada? Pois vai piorar. A abertura da novela também foi trocada, a balada de Maurício do Bock saiu e entrou uma música religiosa com imagens medievais, que nunca foi encontrada, né, já que a novela se perdeu, e fãs da novela, várias pessoas na internet tentaram recriar e recuperar, né, a abertura e trechos da trama na internet, já que o material completo se perdeu. Se eu achar alguma dessas recriações, vai entrar aí agora. E assim, gente, se eu encontrar matérias sobre jornais da época, eu tento inserir aqui no vídeo, porque eu lembro de ver coisas sobre o Todo-Poderoso, gente, coisas assim que as pessoas, os críticos detonavam a novela e muita gente ficava aterrorizada com o que via, porque do nada tinha uma possessão, um exorcismo 8 horas da noite ali na televisão, era um negócio tenebroso, assustador. E aí você tinha aí uma novela que tinha esse negócio do conflito do espiritual com a ciência, né, a fé e a ciência, que depois virou uma história de exorcismo e terror. Você tinha ainda o fato que a novela estava apanhando de audiência pra Globo, que estava lá com Água Viva, que tinha ali o primeiro Quem Matou do Gilberto Braga, né, que era o Quem Matou Miguel Fragonar. Você tinha muita coisa ali acontecendo. E aí a novela afundando, troca autor, o autor vai lá e muda a abertura, transforma numa coisa de terror mesmo, muda a trama inteira, virou um caos. E aí é nesse ponto aqui que a gente traz que teve todo um caos, que a novela se perdeu, que é o que a gente vai falar agora no último tópico deste vídeo. Com a virada
O Todo-Poderoso se tornou uma novela de terror, horror, né? Que flertava com o gênero trash. Mas a audiência continuou baixa, mesmo apelando, ficou ruim. E a novela se tornou um marco de ousadia, mas ao mesmo tempo um fracasso de audiência. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o estado dessa novela, na Wikipédia mesmo tem uma lista de novelas perdidas, tem várias que eu já até trouxe em outros vídeos no canal. E ali tem algumas causas, né, do que aconteceu com cada novela. Tipo, incêndio, se perdeu com o tempo. E no caso de O Todo-Poderoso estava classificado como limpeza de imagens. O que acontece? Muitas novelas antigas, né, incluindo essa, tiveram seus capítulos perdidos. Isso acontecia por uma prática comum na época, que era chamada de limpeza de imagens, e as fitas de gravação eram caras, então as emissoras apagavam conteúdo de produções antigas para reutilizar em novas produções, ou seja, pagava toda a novela que tinha lá para gravar outra coisa em cima. Só que assim, outros fatores que contribuíram para a perda desses materiais, e no caso de Todo-Poderoso que pode ter acontecido para essa novela sumir, são elas aqui. Baixa repercussão, né, que foi o que aconteceu, quando teve audiência, apanhou da Globo, né, a novela não fazia sucesso, era considerada menos valioso pro acervo, porque na época não se imaginava que hoje a gente tem streaming. A gente tá falando de uma novela da Band, mas vou usar de exemplo o Globoplay. A Globo, naquela época que perdeu tudo aquelas novelas, tudo bem que muitas foi por incêndio, mas não imaginava que no futuro existiria uma plataforma de streaming que todo mundo poderia assistir quando quisesse as novelas e teriam que disponibilizar todo um acervo. Jamais passaria pela cabeça desse povo que existiria isso no futuro. O mesmo caso aqui da Band. Aí pensaram, isso aqui não vai ser valioso pro meu acervo, vou apagar. Mas isso aqui é supostamente, tá? Não tô confirmando nada, é supostamente, é suposição. Outro fator que pode ter contribuído foi problemas técnicos, né? Danos físicos nas fitas por conta, né, do passar do tempo, né, que se perdeu com o tempo, armazenamento inadequado, ou acidentes que também causaram a deterioração e perda de capítulos internos, que é o que todo mundo usou até hoje na internet, falando que é o banheiro mofado da Band, né? Às vezes as fitas estavam arquivadas no banheiro mofado da Band e se perdeu a novela. E outro fator que pode ter contribuído, que aí nesse até já trouxe recentemente em vídeos falando que isso pode ter acontecido até com novelas da Globo, que eu não duvido, que é o descarte proposital, né, gente? Porque vamos combinar que tem casos que a perda foi o resultado de decisões de descarte, né? Considerando o material como desnecessário para o acervo, como citei agora há pouco, especialmente se a novela não foi um sucesso. Bom, ainda sobre a pesquisa, para finalizar, a única coisa que existe ainda de O Todo-Poderoso, além de fotos, né, coisas que eu achar e encontrar aqui, são trechos exibidos em um especial. Apenas um único trecho exibido no especial da emissora e só. Inclusive, se eu não encontrar imagens, gente, eu vou ter que fazer um sacrifício aqui pra encher linguiça nesse vídeo, pra botar imagem, alguma coisa aí, pra poder ter aí no vídeo, tá? Então já deixo isso avisado. Se eu não encontrar nada, porque eu tô gravando o vídeo e cheguei até aqui. Se eu não encontrar nada, eu tento botar um adendo no começo da edição desse vídeo, porque é complicado. Gente, eu gostaria de aproveitar e fazer um adendo. Pesquisando mais sobre a novela, em muitos lugares encontrei relatos de que a novela está preservada, porém no acervo da Band, né? Como eu tinha citado agora há pouco, eu tava zoando a história do banheiro mofado da Band. Então tem essa possibilidade dessa novela tá preservada, tá completa. Só que aí, gente, como a Band não é igual muitos outros streamings brasileiros que disponibilizam novelas nos seus acervos, até porque a Band nem produz mais novelas, né? Então aí fica difícil, porque a gente tem aí o aplicativo da SBT, né, que eles disponibilizam novela, tem o Globoplay, mas a Band até hoje nunca disponibilizou as novelas do seu acervo. E não sei se disponibilizariam o Todo-Poderoso. Então quem souber mais informação, deixe aí nos comentários se essa novela está de fato perdida, se essa novela foi aí, né, enfim, aí preservada aí no acervo da Band, que dizem que está preservada, mas ninguém tem acesso. A única cena que você acha é uma cena, sei lá, de poucos segundos, que foi exibida no especial de 35 anos da Band, e fora isso, mais nada. Então, deixem aí nos comentários se vocês souberem, porque ainda é uma coisa meio nebulosa isso. Essa foi a história da novela Todo-Poderoso, a novela da Band que virou um filme de terror, literalmente. Gostaria de saber aí, quero que vocês comentem se vocês já viram essa novela. Vai que tem alguém que viveu essa época, chegou a assistir essa novela. Se vocês conheciam essa história, o que vocês acharam de tudo isso? E se vocês querem que eu traga mais conteúdo sobre novelas perdidas de outras emissoras, né? Porque eu falo muito da Globo aqui, mas eu já trouxe vídeo sobre a TV Tupi, de novelas preservadas e novelas não preservadas.
tá? Vira e mexe, traga alguma coisa aí de Lost Media. Se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo. Então é isso. Um beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E adquirir axé pra todo mundo. E tchau!